Vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. Olá, paz do Senhor. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em constante, contínuo processo de restauração, lidando com as mazelas lá do velho homem, que foi crucificado na cruz de Jesus, mas que de vez em quando quer retornar, e a gente tem que a cada dia renunciar e tomar posse daquilo que Deus tem nos dado, a capacidade de fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que a gente quer, não aquilo que está dentro, às vezes, do meu pensamento, do meu coração. Quero louvar a Deus pelo dia de hoje. Foi um dia de vitória na minha vida, na vida da minha família, na vida dessa igreja, sobre o mundo, o pecado e o diabo, não por mim, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Muito feliz de estar aqui. Hoje de manhã foi um momento muito especial. Nós temos aqui nessa propriedade um grupo de pessoas que cumpre penas alternativas, ao invés de irem para o presídio, para um local de reclusão, o juiz determina que eles cumpram uma pena alternativa aqui. Então, veja que interessante, né? O pagamento de um erro, de um delito, é passar o dia na igreja. Então, coisa boa, né? Eles vêm para cá e muitos deles estão aqui com a gente, é chamada VEPA, Vara de Alternativas, de Penas Alternativas, e nós temos pessoas que aqui cuidam delas, como Bezerra, Gleice e outros, que são sustentados pelas ofertas que vocês dão, pelo dízimo, pela contribuição mensal, que é a contribuição fiel, regular, não eventual, que sustenta tudo isso aqui. E ainda os obreiros que trabalham no sistema prisional, há mais de 30 anos que nós estamos no sistema prisional de Fortaleza e também no centro socioeducativo, tanto o presídio feminino como o presídio também masculino. E lá eu já tive o privilégio de ver a formatura de vários presidiários ali que estão passando pelo processo de restauração, fazendo então o trabalho dos 12 passos, ou seja, indo passo a passo no caminho da restauração. E assim eles são resgatados, as famílias também. E aqui hoje de manhã foi lindo, porque antes de eu subir para a pregação, alguém disse: olha, tem um aí que cumpriu a pena dele aqui, já está liberado, mas ele insiste em voltar, então ele continua aqui. E eu fiquei imaginando, né, daquele escravo que decidiu ser escravo de Jesus. Então ele fura a orelha e diz: agora eu estou livre, mas eu quero continuar escravo, servo do Senhor Jesus. Então foi muito lindo, entregou a sua vida a Jesus aqui, hoje de manhã, antes da pregação, sem nenhum momento especial de apelo. E logo em seguida um outro que está cumprindo pena também disse: eu quero, e veio aqui à frente, nos abraçou. Foi um momento muito, muito, muito especial. Eu quero louvar a Deus por esta comunidade e pelos ministros e servos que aqui vivem servindo ao Senhor diuturnamente. Então, louvado seja Deus por isso e pela sua oferta e o seu sustento, que realmente mantém tudo isso funcionando para a glória de Deus. Então eu queria convidar você a ficar em pé, só para mudar de posição. Hoje o grande coral aqui, sensacional, né? Poder de Deus se manifestando. E eu quero fazer uma leitura em 1 João. Aliás, amanhã, falando em João, né, eu estarei indo para a Turquia, levando um grupo para visitar as 7 igrejas do Apocalipse lá na Turquia. Muitas pessoas disseram: ei, pastor, você vai lá para o lugar do terremoto. O terremoto é a 1.400 quilômetros de distância. Eu não tenho muito problema com terremoto, eu já passei por terremotos lá
Califórnia, muito forte, daqueles que você tem que correr para debaixo da mesa, ou para debaixo da ombreira da porta, né? Então, não vai ter isso, não vai acontecer, Deus sabe, cuida, e esses abalos sísmicos que estão acontecendo na Turquia, de novo, é numa região muito distante de onde nós vamos, e mesmo assim a gente ora, obviamente, pelas famílias enlutadas, pessoas que perderam filhos, pais, crianças, né, sob escombros. Uma coisa muito triste, não só da Turquia, mas de qualquer outro país, são as construções mal feitas, que não aguentam o terremoto. É impressionante você perceber no Japão, por exemplo, né, a tecnologia, os prédios têm uma mobilidade, porque eles são feitos exatamente para aguentar os abalos sísmicos que lá acontecem com muita frequência. Já em outros países, às vezes a corrupção, o mal feito, acaba trazendo essas intempéries. Então, Deus nos guie nessa viagem, e em novembro eu devo estar levando um grupo também para Israel, num período muito curto, uma forma de abençoar os irmãos, ajudar os irmãos a visitar a Terra Santa, né? E agora nós vamos lá para o Apocalipse. Então está aqui o João, que escreveu, aliás, eu não vou para o Apocalipse, eu vou para o lugar onde o João que escreveu o Apocalipse, né? E se for, eu não vou estar lá, porque no Apocalipse só nos primeiros 3 capítulos que a igreja está, depois ela é arrebatada, e aí o negócio começa, e vai começar bem rápido, depois que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí nós teremos toda aquela ideia dos 7 anos de tribulação, e aí as 7 trombetas, as 7 taças, e assim vai, os 7 selos primeiro, depois 7 trombetas, depois as 7 taças, e assim será, tá bom? 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filhinhos, está aí já, né? Não vos deixeis enganar, não se enganem, porque por ninguém. Aquele que pratica a justiça, o verbo grego por trás dessa palavra, praticar a justiça, dá a ideia de uma prática continuada, porque assim, uma coisa é o indivíduo que comete um pecado eventual, aqui e acolá, outro é aquele que vive na prática do pecado. E a prática da justiça também, a perseverança em praticar aquilo que é certo, é característica daqueles que têm o Espírito de Deus, que são capacitados por Deus para fazer o que é correto. Então, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, aquele que vive na prática do pecado, essa seria a melhor tradução, aquele que vive na prática do pecado, bora lá, procede do diabo. Jesus uma vez olha para os seus contemporâneos e diz, vocês têm como pai o diabo, João 8, vocês têm como pai o diabo, porque a prática de vida de vocês é coerente com a paternidade de vocês, vocês estão agindo de acordo com o pai de vocês. Então não se assustem aí de dizer que aquele que vive na prática constante do diabo, aliás do pecado, ele tem conexão com o inimigo de Deus, é como chamado aí o diabo, o inimigo de Deus, um anjo caído que induz as pessoas à prática contínua do pecado. Por quê? É característica dele, ele vive pecando desde o princípio. Agora preste atenção, se esse mundo todo jaz no maligno, se aquilo que você vê de ruim nas notícias, na índole do ser humano, e às vezes até na nossa própria vida, coisas que a gente não lida, são coisas que nós herdamos lá atrás, da nossa filiação com o inimigo de Deus, no sentido de que nós pertencíamos a Ele, nós demos a Ele autoridade e legalidade sobre a nossa vida. Mas em Jesus isso é quebrado, e agora você pode parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Então o texto está dizendo exatamente isso, e olha a última frase, para isto se manifestou o Filho de Deus, para o que, gente? Destruir as obras
do diabo. Coisa poderosa, né? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Só antes da gente orar, é bem simples assim. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele a coroa da criação. O homem era para ter domínio sobre a natureza, sobre si mesmo, sobre o seu lar, sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções. Quando o homem peca, se volta para Deus, desliga a tomada da fonte da vida, ele agora entrega a coroa e o domínio de tudo ao diabo. É tanto que ao tentar Jesus, o diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como é que ele poderia dar algo que ele não tinha, ou não tivesse? Ou seja, o descontrole da natureza, da vida, da minha vida, dos meus pensamentos, dos seus pensamentos, das coisas que acontecem ao nosso redor, é consequência do homem ter dado a legalidade ao diabo, e ele agora é chamado por Jesus, do Deus desse século, que todo mundo jaz no maligno, e Jesus agora entra na vida humana, como ser humano, com a capacidade de reverter isso, derrotar o diabo, derrotar o mundo, derrotar o pecado, e agora na nova criação, ele dá a cada um de nós a capacidade de vencer o inimigo. Por isso ele veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. Senhor, abra o nosso coração, a nossa mente, que a gente saia daqui com uma decisão de crer, de fazer do Senhor Jesus o fundamento da nossa vida e, acima de tudo, daquilo que nós pensamos e praticamos. Peço em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração aqui hoje à noite e nos ajude a meditar em mais uma obra de Jesus, que é o segredo para a vitória. Oramos de novo por aqueles que perderam entes queridos lá na Turquia, sobre aquele terremoto, também oramos por aqueles que lá no litoral de São Paulo sofreram com aqueles deslizamentos. Aqui no Ceará, Senhor, também, tanta loucura, tanta coisa ruim acontecendo. Oramos por cada pessoa aqui presente, suas famílias representadas. Oramos por essa loucura, Senhor, de tanta doença, tanta virose, que já não tem nem mais o nome que tinha, mas continua aí prevalecendo, deixando sequelas. Tem misericórdia, misericórdia dos que estão nos hospitais, no leito, Senhor, como a menina Melissa, também o Queiroz, Senhor, cuja esposa nem vai poder viajar, porque o marido ainda está na UTI. Peço que o Senhor, então, visite cada um de forma poderosa. E hoje à noite, abre os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra e tomarmos uma decisão de confiar em Ti, apenas no Senhor, para a vitória sobre o mundo, o pecado e principalmente o maior inimigo de nossas almas, o acusador, o diabo, derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos, oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós aprendemos nessa sequência a chave para a vitória sobre o pecado, ou seja, o erro, o vício. A Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, é mentiroso. A verdade não está em você. Então, eu e você, todos nós pecamos. Eu, quando olho para um presidiário, eu digo: o preso sou eu. Eu estaria no mesmo lugar, dadas as circunstâncias, eu teria talvez a mesma reação. Então, a gente não pode achar que porque é crente em Cristo Jesus, porque frequenta a igreja, porque é bonzinho, a gente não tem pecado. Se você disser que não tem pecado, é mentiroso. A verdade não está em você. Mas para lutar contra o pecado, que nos assedia, que é uma herança da velha natureza, para lutar contra o mundo que tenta nos induzir ao erro, ao politicamente correto,
a fazermos aquilo que a sociedade diz que é correta, e inclusive a acreditar em coisas que são anti-Deus, anti-Cristo, anti-palavra, para a gente derrotar esse mundo, resistir, ser diferente, ter a coragem de confrontar o mundo, não se amoldar ao mundo, ter padrões de família, de criação de filhos, de posse de bens, que sejam de Cristo e não do mundo. E para que a gente possa lutar contra esse personagem, o diabo, o inimigo, nós precisamos acreditar naquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás por nós, na cruz, na ressurreição, na ascensão e no Pentecoste. Na cruz, Jesus nos livrou da condenação e nos livrou do poder do pecado, agora não mais nos condena. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já nenhuma condenação há, ou já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O justo juiz diz, não há mais condenação. Você não vai mais para o inferno porque peca, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não interessa a quantidade. Deus não mais te deserda. Ele te adotou, me adotou, nos adotou, e uma vez filho, sempre filho. Ninguém pode arrebatar a sua vida das mãos do Senhor Jesus Cristo. E o Pai te aceita e me aceita na casa por causa de Cristo, não por causa dos meus méritos, do meu merecimento. Mas também o pecado não tem mais domínio e poder. Romanos 6,6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, na cruz, Jesus nos libertou daquele efeito do vício. Você ainda vive assim, eu tenho certeza, porque todos nós temos isso. Rapaz, eu quero me livrar, eu não consigo. Sem Cristo você pode dizer, você não vai conseguir. Em Cristo você precisa ter um pouquinho mais de, deixar de ser cara de pau, né? E dizer, não diga você não consegue, diga você não quer. Você está curtindo isso. Porque agora em Cristo você tem a capacidade de dizer não, e a capacidade na ressurreição de fazer aquilo que é certo. Você roubava, em Cristo agora você pode dizer, eu não quero mais, eu não preciso mais, eu não sonego mais, eu não desejo mais o mal, eu não quero mais a pornografia, eu não quero mais a pedofilia, eu não quero mais aquilo que vai me dominando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, diz o apóstolo Paulo. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é dominado pelo celular. Você consegue? Sem Cristo você não consegue. Em Cristo você consegue, porque você agora tem nele o poder para dizer não para aquilo que lhe assedia e lhe escraviza. Simples assim, mas tão simples que nós às vezes nem acreditamos que seja verdade. É como um organismo intoxicado. Sabe por que a gente adoece? A gente adoece porque a gente está cheio de toxina. Come besteira, se lambuza de shampoo, de tudo, e os elementos químicos vão entrando no nosso corpo, e a gente vai ficando frágil, fragilizado, todo intoxicado. É um ambiente perfeito para a bactéria e para o vírus. Ele vai te pegar, baixou sua imunidade, o corpo está intoxicado, encheu a cara de açúcar, de refrigerante, de não sei o quê, e de glúten, aí vai, pronto. Seu corpo vai brigando, e ele fica frágil, pronto. O que a bactéria que conseguir passar por ali, ela vence e você vai cair. Vai adoecer? Vai adoecer. Óbvio. Porque é assim que acontece. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você curte amargura no coração, você não consegue perdoar as pessoas. Você é egoísta, só você é o centro das coisas. Você é soberbo, só vive falando daquilo que você faz.
Então, sabe o que é isso aí? O seu corpo, sua mente, seu espírito vai ficando intoxicado. Você é maledicente, você não consegue ser feliz, tudo está errado, tudo não presta, nada presta na vida. Então você fica com um ambiente espiritual intoxicado. E o diabo sabe exatamente o que é isso. Aí você deixa uma brecha para ele entrar e tentar lhe destruir. Ele não pode te mandar para o inferno, como ele não podia tocar na alma de Jó, mas ele acabou com Jó, acabou com a família de Jó, ele fez tudo que era possível. Então não se engane. Sem Cristo, pessoas são possuídas pelo demônio. Significa posse, titularidade. Eu já vi isso e eu já enfrentei isso na minha vida, e de quando em quando eu enfrento pessoas possessas por um espírito demoníaco. Não são elas? Elas deram a legalidade para aquele espírito, e agora elas fazem coisas loucas que não fariam na mente normal, num estado normal, no estado mental normal. Mas em Cristo, pessoas podem ser oprimidas pelo diabo, porque elas não podem mais ser possuídas. Presta atenção. Quando Jesus entra na sua casa, que é seu corpo, sua casa, né? Seu corpo, ele tem a posse. E quando Jesus tem a posse, não tem ninguém capaz de entrar e tomar dele aquilo que é dele. Meu corpo, seu corpo, o templo do Espírito Santo, não é mais lugar do diabo. Ele não tem posse. Mas ele vai rodear, perturbar, oprimir, ele vai fazer tudo, induzir você ao erro todo o tempo. Por isso, a palavra de Deus diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. E olha que lindo, o que diz em Atos 10:31 sobre o que Jesus veio fazer aqui. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, as pessoas estavam doentes, não só pela doença física, biológica, não só pela doença mental, neurológica, mas pelo Espírito. E invariavelmente, quando você peca contra Deus e desobedece a Deus, a consequência é rápida. Você vai sofrer no corpo e vai sofrer na sua mente. Você deixa de confiar em Deus, no amor de Deus, passa a ter medo, e o medo lhe traz pensamentos e atitudes que elas vão danificar o seu cérebro e a sua vida. Você passa a recuar, você passa a ter medo de tudo. Você não entra, você não vai, você não fala, você não vê, você fica acuado. É como se fosse uma sinapse na sua mente. É impressionante o que o inimigo de Deus é capaz de fazer. Mas hoje nós vamos falar sobre mais uma obra de Cristo, que é a ascensão, que aconteceu logo depois da ressurreição, quando Jesus foi assunto aos céus, fisicamente, conforme está em Atos 1, 7 e 9. Entenda isso. Nós que somos católicos, eu sou católico, porque a fé católica é a fé universal. Eu sou apostólico, porque eu acredito na doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20. Mas eu não sou romano, já fui. A base da minha fé era Roma, era o Papa e tudo que a Igreja Católica dizia. Então eu continuo sendo católico, apostólico, não romano. Entenderam? Agora, se você é pentecostal, claro, minha igreja nasceu em Pentecoste, como é que eu não sou pentecostal? Você é renovado? Claro, eu leio a Bíblia todo dia para renovar a minha mente, como é que eu não sou renovado? Então é meio complicado me pegar nessas histórias e botar uma etiqueta na minha testa, para dizer, o pastor Armando é o quê? Eu sou crente, servo de Jesus, só isso aí, e sou tudo isso aí, católico, apostólico, romano. Então eu vivi 17 anos, católico, apostólico, não romano. Valeu, Gabriel, você estava prestando atenção, né? Então eu vivi 17 anos debaixo da igreja católica. Eu conheço bastante, meus pais eram espíritas, li muitas obras do espiritismo, de Allan Kardec.
E participei de muita macumbaria também na época, né? Aquele negócio, agora é chamado de manifestações afrodescendentes. Né? Tomar banho de folha, para ver se eu jogava bem lá no time, né? Tinha uns negócios, tinha uns mungangos, o pessoal girava, mandava eu comer uns negócios estranhos. Enfim, e no catolicismo, com todo respeito, eu preciso falar disso para vocês. O católico tem duas tradições que elas são equivocadas. Se tem católico nos assistindo ou aqui presente, respeito o seu catolicismo, tá certo? E o convido a examinar comigo a verdade. Coloca sobre a mesa aí, a verdade. Há duas crenças equivocadas no catolicismo. A primeira crença é que Maria ascendeu aos céus. Então você tem um feriado que é chamado a Assunção de Maria. Que você, católico, gente boa, que lê a Bíblia, aquela grandona, pelo menos aquela da Barça, bem grandona, você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar, escrito que Maria ascendeu aos céus. Simples assim. Se tiver algum irmão aí, algum padre, pode vir falar comigo, para me mostrar, eu quero aprender onde é que está, porque não está. E eu já fiz isso com os padres, já fiz isso com o bispo, já fiz isso. Cadê? Não, é tradição. Então, se é tradição, alguém inventou. Eu não vou pela tradição para colocar minha vida, minha fé, em algo que não é verdade. Quando eu fui em Baturité ver aquele indivíduo que estava recebendo umas revelações, vendo Maria nas nuvens, eu fui lá ver aquele povo. Vinha gente de todo canto, de todo lugar. Via gente de Recife, caravanas em Baturité, lá em cima, na serra. E no final, aquele indivíduo era um pedófilo nojento, que estava abusando daquelas crianças que estavam do lado dele. E eu fiz parte do inquérito que processou aquele homem lá. Porque a polícia me pediu, inclusive, ajuda. Como processa um indivíduo que é o homem da fé, que diz que Maria está falando nas nuvens? Gente, isso não está na Bíblia, isso é invenção, é projeção da cabeça daquele povo que ficava olhando para o sol, ou olhando para as nuvens todo dia, para ver se dá uma silhueta de Maria. Nas nuvens você vê qualquer coisa, um cachorro, um cavalo, um homem, uma mulher, qualquer coisa. Olha a fé do brasileiro, como nós somos levados e induzidos ao erro, sem palavras, sem escritura, sem mostrar, está escrito aqui. Então Maria não ascendeu a canto nenhum. Ela, como um ser humano, foi uma mulher agraciada por Deus, abençoada por Deus. Certo, mulheres? Maria, gente boa. Mulher de Deus, ela é chamada de uma mulher agraciada por Deus. Amém. Mas quando chegou lá nas bodas de Caná, ela diz: façam tudo o que ele disser. E Maria foi aquela que também disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então não existe ascensão de Maria. Outra coisa que não existe, que é uma mentira, um erro crasso, chega a ser malicioso, de tradição católica, que diz que Maria pisou na cabeça da serpente. Quem já viu uma imagem da Maria com a serpente embaixo? Alguém já viu aí? Que país vocês estão? Tem lá. Sabe o que é aquilo? Em Gênesis 3,15, quando Deus então aborda o casal no seu erro, ele diz que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente, que é Jesus, e este lhe pisaria na cabeça. Ou seja, ele seria ferido não mortalmente pelo diabo, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Um pronome pessoal em hebraico, que quer dizer ele, ele, é mudado na tradução católica, para dizer que ela vai pisar na cabeça da serpente, como se fosse ela a salvadora que iria para a cruz do Calvário dar salvação para o planeta. Isso é uma forma de enganar as pessoas, porque nós somos negócio de manhinha. Ó, rapaz, com manhinha não se mexe, principalmente aqui no Nordeste, não é não? O que manhinha falou, manhinha para lá, manhinha para cá, os homens até no casamento chamam a mulher de manhinha.
Então, duas coisas que não existem, que tem que se desfazer aqui agora em nome de Jesus, porque está escrito: Jesus é aquele que pisou na cabeça da serpente e triunfou sobre o inimigo de Deus na cruz do Calvário. Amém? E Maria sabe disso, tanto que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, Quem precisa de Salvador? Senão alguém que está precisando de redenção e de salvação, como todos nós. Ela foi um instrumento de Deus, mas uma mulher, serva, exemplo de mulher. Então pronto. Aí nós podemos agora sim falar sobre a ascensão de Jesus em Atos 1, versículos 7 a 9. Jesus morre na cruz do Calvário, ressurge ao terceiro dia, e agora ele se apresenta aos discípulos. Ele não reencarna, é ele mesmo. Tomé, bota o dedo aí para você ver. Não é uma reencarnação, é uma ressurreição. E aí os discípulos, quando Jesus poderosamente ressurge dentre os mortos, ele come com os discípulos, demonstra poder, atravessa a parede. Aí os discípulos dizem assim: rapaz, agora nós vamos com você para Brasília tomar posse, não tem nem Bolsonaro nem Lula, agora é Jesus. Aí os crentes e as igrejas ficaram tudo ali, igual os discípulos naquele dia. Jesus, é agora que nós vamos para Roma tomar conta, agora que nós vamos para Brasília, o senhor vai colocar cada um no ministério, o pastor Armando no ministério, cada um no ministério. Pastor Zé Edson no ministério, quem sabe sobe um ministério para mim lá em Brasília. Os discípulos estavam olhando politicamente para Jesus, não entenderam nada do que aconteceu, não entenderam nada do que ele fez, estavam querendo transformar Jesus num líder político. Claro, o povo estava oprimido, sofrendo, então foram atrás de um Messias, e ele era o Messias de verdade. Só que ele responde como? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou, mas vocês vão receber o Espírito Santo, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque aquela não era a hora do estabelecimento do reino definitivo de Cristo. Jesus estava pensando em mim, pensando em você. Ele estava dizendo: olha, ele não tinha nascido ainda, Ele orou em João 17, por aqueles que creram e por aqueles que ainda haveriam de crer. Hoje de manhã, mais 2 entraram no hall. Na família, exatamente. Então, Jesus naquele momento, ao dizer aquelas palavras, diz o texto que ele foi elevado às alturas diante dele, corporalmente. Ele foi visto sendo levado para as alturas. E a palavra de Deus diz que do jeito que ele foi, ele retornará, ele voltará para buscar a sua igreja. Em Zacarias capítulo 14 diz que no seu retorno, depois do final da tribulação, ele pisará no Monte das Oliveiras, corporalmente, inaugurará aí sim um reino de justiça. Então entendam, o que é que Jesus fez na ascensão? O que aconteceu na ascensão? Deus se fez gente, tornou-se por um pouco de tempo menor do que os anjos, Salmo de número 8, venceu na cruz o pecado, triunfou sobre o inimigo, despojou principados e potestades publicamente, triunfou deles na cruz, Colossenses 2,15, e na ascensão, ele assentou-se à direita do Pai e recebeu um nome e uma autoridade sobre todo o nome. Coloca aí Hebreus 1, 3 e 4 para mim, e eu vou mostrar para vocês assim. Jesus estava com o Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade, certo? Como vértices de um triângulo. Eu não entendo a Trindade, nem quero entender, só quero adorar esse Deus triuno maravilhoso. E Jesus estava na sua glória. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi criado se criou. Ou seja, Jesus estava na criação com o Pai, mas Ele era
o grande eu sou. Depois, Gálatas 4:4, Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. Aí presta atenção, ele deixa sua glória divina e ele desce ao nível dos homens. E torna-se por um pouco de tempo menor do que o Pai, menor do que os anjos. Ele se submete como um ser humano normal. A única diferença dele é que ele não pecou, mas ele era ser humano. Jesus tinha cheiro, Jesus ia ao banheiro, Jesus suava, Jesus comia. E como é que ele viveu a sua vida perfeita, sem pecado? Porque ele foi dependente do Pai e do Espírito Santo todo o tempo. Mas naquele momento ele sabia que o inimigo de Deus, o diabo, tinha autoridade e poder sobre a vida dele. Por isso que o diabo levou ele para um canto e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vem cá. Bora, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Fácil. Usa o teu poder para proveito próprio. Então o diabo estava todo o tempo induzindo para Jesus dar um passo de desobediência e ser um estribo para o diabo entrar, uma brecha para o diabo entrar, uma rachadura para o diabo entrar na vida dele. Mas enquanto ele foi homem, aqui na terra, Jesus foi totalmente dependente do Pai e viveu no poder do Espírito. Tudo que Jesus fez, você poderia ter feito, não for o pecado e não for a incredulidade, porque a gente não acredita no poder que Deus tem de fazer as coisas em nós e através de nós. Entende, gente? Então, ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Quando ele vai à cruz do Calvário, e ele triunfa de principados e potestades, ele paga o preço do pecado que era meu e seu. A ressurreição é uma aprovação de Deus, que devolve a ele a vida. Ele agora é um ser glorificado. E o que acontece? Ele agora, diante dos seus discípulos, é elevado às alturas. E para onde ele vai? Hebreus, vai lá. Para onde ele vai? O Filho, depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se aonde? À direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior a quem? Inclui o diabo, quanto o nome que herdou é o quê? Superior ao nome deles. O que é que significa isso? Se eu estou crucificado com Cristo, ressurreto com Cristo, eu ascendi com Ele. Onde Ele foi, eu fui. Onde Ele está, eu estou. Nós estamos, a igreja está. E Ele ganhou um nome acima de todo nome. Ou seja, o diabo pode ser vencido por mim e por você, no nome de... porque Ele ganhou um nome acima de todo nome. Entenderam? Aplauda o Senhor. Então, na ascensão, temos em Cristo poder para lidar com outro inimigo, que é Satanás. Agora, se você está dizendo assim, não, eu não acredito que isso exista, não, esse negócio de Satanás, tudo é energia. Energia não fala, energia não tem vontade, energia não induz pessoas ao erro, energia é neutra, o diabo não é neutro. E aí eu quero dizer uma coisa muito clara para você, meu irmão em Cristo Jesus. Ninguém falou mais do diabo do que Jesus. Se você não acredita na existência do diabo, você pode negar que Jesus existiu, ou o que ele falou não vale nada. Se você diz que acredita em Jesus, você tem que acreditar no que ele disse. E ninguém mencionou mais o diabo, lidou mais com o diabo do que o próprio Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, que Ele anda ao nosso derredor, 1 Pedro 5:7-8, que Ele se disfarça em anjo de luz. O diabo não é aquela figura da Marquês de Sapucaí que pegou fogo. O diabo não é um bicho feio que vai pegar você na esquina de noite. Eu sou feio, mas...
O diabo não é isso. Eu mesmo descrente, menino, ousado, eu não tinha medo de cemitério. E negócio de alma, lobisomem. Todo mundo na rua e entrava para dentro de casa e eu dizia, o que é que é aí? O lobisomem. Onde é que está esse lobisomem? Quero falar com ele. É o cemitério. Por que você tem medo de cemitério? Pô, está tudo morto aí. Atenção. O diabo veste Prada. O diabo tem marca. O diabo é doce. Sabe o doce? Conhece o açúcar? Eu não chamei o açúcar de diabo, certo? Mas estou ilustrando para você como é que ele age. Como é que um pedófilo atrai crianças? Bala, doce. Como é que o diabo entra num homem e estraga um casamento na internet? Porque a mulher começa a falar coisas e tem um cara que ouve, entende, ele é legal, ele dá tempo, ele está disponível e o marido não está. E o diabo diz, é por aí. Então o diabo não vai lhe dar uma coisa que é amarga, gente. Quem gosta de amargo sou eu, losna, carqueja. Se você me der uma carqueja, aquele negócio bem amargo, eu vou pular de alegria. Mas eu sou pastor, não é referência para isso. Me deu doce, eu me arrepio todo. Então o diabo, quando ele for me tentar, ele vai me dar um negócio bem amargo. Então o diabo não vai, ele se transforma em anjo de luz, em anjo de bondade. O diabo faz o bem, o diabo faz boas obras, o diabo faz você justificar a sua fé por aquilo que você faz, por aquilo que você fez. Você fica contando vantagem das coisas que você faz e o diabo está aplaudindo e dizendo, essa é dos meus. Porque toda obra e todo o bem que eu faço, eu devo honra e glória ao meu Senhor Jesus. Percebe? O diabo é astuto. A ascensão de Jesus, então, nos deu a vitória. Sua atividade é descrita como laço, armadilha. Isso deve nos levar a uma posição de alerta e de reconhecimento. Paulo diz assim, não ignoramos os ardis de Satanás. O livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, diz o seguinte, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá uma derrota também. A pior coisa é você ignorar o inimigo. Então Pedro diz, olha, eu vou dar algumas características do inimigo aqui para você. Primeiro, ele é devorador. Ele quer devorar sua vida, seu tempo, sua mente, suas finanças, sua vida, seus bens. Ele quer acabar com você. Ele anda ao derredor. Por isso, Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Apesar de filhos de Deus, apesar de não ser possuído pelo diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele é viral. Ele é como um vírus. Jesus, certa feita, estava ensinando na sinagoga e tinha uma mulher com um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. E aí o texto diz exatamente isso, o espírito que a mantinha doente durante 18 anos. Espírito que adoece, ele é viral, ele é oportunista. Se a obediência é a chave da vitória, a desobediência é a porta, a brecha, o estribo para a influência do inimigo de Deus. Ninguém sabe, mas você desobedece a palavra de Deus, o diabo sabe. Ele vai dizer, e que tal de novo? Deus é muito rígido, né? A igreja exige demais, são todos arcaicos. E aí o diabo manda seus amigos para dar o recado para você, não obedeça não, faça não. Ele é oportunista, ele adora hipocrisia, sonegação como Ananias e Safira, falta de perdão na igreja. Ele entra
Quando você não perdoa, seu espírito está amargurado, ele vai lhe dividir, ele vai te consumir, ele vai acabar com você. Raiz de amargura acaba com sua saúde. Perdoa em nome de Jesus. Até os neurocientistas entendem que quando você perdoa, o seu cérebro muda para melhor. O legalismo é outra forma do diabo. Indivíduos duros, indivíduos rígidos, eles escondem fragilidades e o diabo sabe. É por isso que há anos que eu brigo com o legalismo, primeiro na minha própria vida, e depois na vida da igreja, indivíduos que foram legalistas nessa comunidade lá no passado, quase destrói a igreja pelo legalismo, que o pior é a incoerência. É ser rígido e não ser coerente, no sentido da vida não ter o mesmo sentido. É rígido no manuseio da palavra de Deus, mas a vida não acompanha. É um indivíduo que na igreja é um santarrão, é teólogo, ensina todo mundo e vai para casa bater na mulher. Vai para casa menosprezar os filhos, vai para casa ser violento. Então o diabo pega aí. Ele é tentador. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Atrai, seduz, é tática do pescador. Ele não põe no anzol algo que o peixe não goste, certo? O peixe gosta da minhoquinha, do camarãozinho. Então o diabo sempre vai colocar para você, para te puxar na internet, nas conversas, no seu trabalho, nos relacionamentos, na sua cabeça. Ele vai ficar passando igual um passarinho por cima, tentando lhe pegar naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais precisa. Cuida, ele é acusador. A diferença entre a ação do acusador, lá do Apocalipse, a diferença entre o acusador e o consolador reside no fato de que o acusador deixa o crente sem saber qual o pecado cometido e o que ele deve fazer a respeito. O Espírito Santo é aquele que não acusa, mas ele aponta, ele produz certeza e clareza quanto à ofensa e à convicção acerca do arrependimento e o que deve ser feito a respeito. O diabo não, ele acusa, todo o tempo ele acusa. Ele é pai da mentira, ele é assassino. Satanás é o mestre dos falsos conceitos e das fake news, dos complexos adquiridos. E aqui eu quero tratar de uma coisa que é muito típica no meio do corpo de Cristo. A gente lida isso com todo o tempo. Eu tenho que vigiar a minha boca. O que eu falo é a maledicência. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Olha o que Jesus disse para Simão. Pedro, olha aí, gente. Satanás pediu vocês, meus discípulos, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, quando você mudar o seu procedimento, quando você se arrepender daquilo que você faz de errado, fortaleça seus irmãos. O que é que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Que Satanás é um indivíduo que gosta de, ele vai pegar a sua vida, você, põe numa peneira, balança, sacode, cai o que é bom e fica o que não presta. Aí ele pega o que não presta e põe na sua cara. E ele apresenta isso para as outras pessoas. Conhece alguém assim? Você já foi peneirado? Você já peneirou alguém? Foi instrumento do diabo? E é o que mais destrói igrejas. São indivíduos que têm prazer em falar mal, em apontar o mal. Hoje de manhã eu usei como exemplo, bastante contundente, né, de alguns amigos que eu tenho. São amigos porque eles são meus irmãos em Cristo. Se eles estão certos, se eles estão errados, eles são meus irmãos em Cristo. Quando eu me sinto ofendido, eu pego o telefone e ligo para eles e digo, por que você disse isso? Então eu, às vezes, nas redes sociais, vejo, como aconteceu nessas eleições aí, a figura do Kleber Lucas. Ele virou o resto na peneira.
A gente canta as músicas do cara, entende que ele foi uma bênção, um homem de Deus, mas isso aí não leva mais em conta, porque agora é para destruir o cara. Põe a peneira. E nas redes sociais a gente fica replicando. Não que ele esteja dizendo certo ou fazendo certo, mas essa não é a nossa função. Eu sou amigo, ligo e digo, por que você disse isso? Por que você falou isso? Rapaz, se você não vai orar por essa pessoa, se você não vai colocar esse nome diante de Deus, não coloque esse nome diante dos outros, nas conversas, no churrasco, no GR, fritando o pastor, fritando a liderança, fritando o irmão, fritando os amigos, fritando todo mundo. Você também é fritado. Esta é uma obra do diabo, ele precisa ser derrotado na nossa vida. O Ed René, não sei o quê. Até hoje eu ouço pessoas dizendo assim, olha, o Ed René de vez em quando lhe menciona nas pregações dele. Por quê? Porque uma época na vida e no início do ministério dele, nós fomos um referencial para a vida dele. Mas ele diz coisas que a gente não acredita. E daí? Eu não estou andando com ele, eu não estou pregando ele, eu não estou falando dele, eu estou falando de Cristo. E daí? Qual é o prazer que eu tenho agora de ficar replicando o que o indivíduo disse? É para alertar os incautos. Não, eu alerto daqueles que estão aqui no nosso meio, construindo igrejas com crentes de igrejas, ligando para pessoas e famílias da IBC para tentar abrir uma nova igreja. Esses aí eu denuncio, porque estão no meu radar, mas eu não sou a palmatória do mundo. E nem você, meu irmão. Então sabe o que você faz? Ora, o apóstolo Paulo diz assim, uns pregam a Jesus achando que vai acrescentar problema, contenda, não sei o quê. Aí Paulo diz assim, o que me importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Vai falando aí. Quem me defende é o Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Amém? Pronto. Não vamos fazer o papel do acusador. E eu vou liberar você já já. O perigo da maledicência. Então, não vamos peneirar ninguém, amém, irmão? Quando a gente botar na peneira, a gente diz assim, olha que lindo. Isso aqui não presta não, mas eu vou tratar com ele, pode deixar. Eu falo com ele. Ou vou orar por ele. Mas está aqui, ó. No céu nós vamos nos encontrar com todos eles. Até com os improváveis, né? Então a ascensão nos dá a vitória sobre Satanás. Jesus veio como nosso representante, venceu nas áreas onde o primeiro Adão falhou, e na verdade ele usou a palavra para corrigir as sugestões do diabo. Faça como Jesus fez na tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo lhe induz, você diz não. Por isso que ele diz assim, eu vou usar o exemplo da comida, tá certo? Não me pega pelo pé, não. A sua Coca-Cola, seu açúcar, vai nessa aí. Mas você pode dizer assim, eu não vou maltratar o templo do Espírito. Eu sou um velho de 70 anos com várias mazelas, por causa do futebol, da minha vida, tanta coisa, é a coluna, é não sei o quê, é o joelho, é não sei aonde, tudo, se eu cuidar direito, parece que vai dar certo, eu vou continuar vivo e fazendo umas estripulias de menino. Mas por que eu faço isso? Eu faço para a glória de Deus, eu deixo de comer para a glória de Deus. Eu deixo de fazer extravagância para a glória de Deus. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não vou deixar o diabo me dominar. Não vou. Não quero. Não preciso. Não posso. Não devo. Então, use a palavra. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Meu corpo é o templo do Espírito. Não vou deixar o diabo me induzir ao erro. Eu vou dizer não. Por favor, pare de dizer não só quando você tem um diagnóstico de câncer. Quando a sua tomografia disse, aí o médico disse, ou você para ou você morre. Aí você para. Vamos achar um outro motivo? A glória de Deus.
Aí depois disse assim, graças a Deus, o médico achou um negócio aqui, eu tenho que parar. Graças a Deus, mas não poderia ter sido melhor se você fosse obediente à palavra e cuidasse da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua ira, da sua gulodice, para a glória de Deus, entendendo que o inimigo está usando essas coisas na sua vida como estribo. Ele quer colocar o pé para dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento pai e filho, dentro da sua empresa. Jesus veio para destruir as obras do inimigo, aleluia, e nós vamos vencer, irmãos, amém? Porque Deus nos dá a graça da gente ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Então a ascensão representa o coroamento da vitória de Jesus sobre o inimigo. Então vamos ter a atitude dos vencedores do Apocalipse. Crer no nome, pode entrar o pessoal do louvor. Crer no poder do sangue do Cordeiro, confiar no testemunho de Jesus e não amar a sua própria vida. Apocalipse 12:11. Vitória pela fé no triunfo de Jesus e na sua posição em majestade. Ele está à direita do Pai, e agora você tem autoridade, poder e domínio, porque Ele ganhou essa prerrogativa. Nele temos acesso. A legítima vitória vem em nome de Jesus, pelas obras de Jesus, para a glória de Jesus. Põe aí Tiago 4:7, a gente encerra assim. Nós estamos aqui, nesse plano. Jesus esteve aqui com a gente, mas Ele está à direita do Pai em majestade. Então agora você vai impor as mãos sobre seu filho, sua casa. Depois de muito tempo, acabei de ganhar um carrinho de competição. Eu sentei, quando eu sento, eu ponho a mão em tudo e digo, isso é teu, Senhor, é para a tua glória, que seja para a honra e glória do teu nome. Assim eu faço com o carro, assim eu faço com a minha casa, assim eu faço com coisas que eu compro, assim eu faço com meus brinquedos, assim eu faço com a minha família, faço com meus filhos. Imponho as mãos, é de Jesus. E quando você vir que alguém está perturbado perto de você, ore em nome de Jesus. Eu contei de manhã, vou contar um exemplo de um aconselhamento que eu tive uma vez. E os pais entraram e a criança, ela pulava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ia acabar com o escritório lá do aconselhamento. Aí a mãe queria falar comigo, o pai também, e eles disseram, a primeira coisa que disseram, pastor, desculpa aí, a gente não pode com esse menino. Aí eu senti na hora, sabe por quê? A coisa, quando o diabo age, é tão espiritual, quem está no espírito sente. Quem não tem o Espírito de Deus não aguenta ficar perto de quem tem o Espírito de Deus. Esse ambiente aqui, onde a unção de Deus opera, o inimigo de Deus não consegue, a pessoa possessa, não consegue ficar aqui dentro. Ele vai levantar, ele vai dormir, ele vai sair. Eu não estou dizendo que você está possesso se você sair agora não. Pode ir, irmão. Mas eu sei o que é isso. Então aquele menino pulava de um lado para o outro, e o pai, eu não aguento. Eu disse, meu Deus, isso aqui não pode ser. Eu disse, em nome de Jesus, senta. O menino olhou para mim, arregalou os olhos, foi para a cadeira e sentou. O que era aquilo? Um menino perturbado, cuja relação com os pais, havia uma quebra de hierarquia. Não havia submissão, não havia obediência, não havia proteção dos pais sobre aquele menino. Deixaram que ele... Não estou falando aqui desses meninos que hoje têm transtornos. Você vê em todo canto, né? No shopping está cheio, você vê isso todo tempo, toda hora, todo tempo. Eu vi no shopping center outro dia. A mãe corre atrás todo tempo. São outros problemas, são psicológicos, são neurológicos, pode ser o que for. Eu estou dando o exemplo de um menino que estava induzido pelo inimigo de Deus, porque o pai, que era a autoridade da casa, abriu a brecha e o diabo entrou. Como ameaçou entrar na minha casa, na minha vida, com as minhas filhas, sem ver nem para quê, doentes à noite com febre altíssima. De onde veio isso? Corro lá e repreendo em nome de Jesus. A febre vai embora. Agora não saia por aí como os filhos de Seva dizendo, ei diabo, ei demônio, ei não sei o quê. Sai dele em nome daquele Jesus que Paulo pregou.
Ou seja, eu não acredito muito, mas o nome parece legal, Abracadabra. O cara levou uma surra dos demônios, saiu nu, porque os demônios disseram para ele: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você, quem é você? Você não crê em coisa nenhuma. Então, irmãos, que tipo de cristianismo é esse que nós vamos viver diante de um mundo mau, de um mundo onde você vê o poder do inimigo prevalecendo? Você tem coragem de entrar num buraco, numa favela, num lugar de traficante, com o peito aberto? Como já aconteceu comigo lá no São Miguel, lá no Curió, os caras parados, eu com um carro sem embreagem, indo para a oficina do Deusani, e os caras tudo tatuado, pararam ali, e botaram a mão no meu carro: para, eu sem embreagem, o carro ia morrer se eu parasse. Ele: para, eu disse: eu não posso parar. Senhor, em nome de Jesus, não vou parar não. Aí botei a cabeça para fora e disse: ei amigo, estou indo em nome de Jesus, para a oficina de Jesus, deixa eu passar aqui. Aí os caras: vai, o que é isso? É o homem de Deus, a mulher de Deus, é o servo de Deus, usando o poder que há no nome de Jesus, para passar pelo território do inimigo, amém? Então essa é a vitória. Bora lá. Segurei vocês um pouquinho mais, acho que nem tem mais fantástico, né? Então não sei se tem ainda, mas vamos fechar com esse texto aqui. A gente queria começar assim, ó: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Aí o cara diz: vem, pode vir, o capeta vai fugir de mim, porque eu sou espiritual, eu jejuo, eu oro. Não, amigo, não é você, não é seu poder, não é sua piedade. Deus pode usar um bêbado, um doido qualquer. Se ele na hora, tendo fé em Cristo Jesus, disser em nome de Jesus, sai, vai sair. Então a primeira coisa é: vamos nos sujeitar a Deus, certo? Vamos ser obedientes a Deus, vamos crer em Deus, vamos ter como Jesus como nosso fundamento. E aí sim, nós vamos o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crente que quer espetáculo, diz: aquela igreja é muito fria, não tem manifestação de demônio lá. Ora, ele foge daqui. Uma igreja submissa ao Senhor, louvando desse jeito, o diabo vai longe, amigo. Ele não tem lugar aqui não. Não vou ficar dando espetáculo aqui para mostrar que eu sou bom, que repreendo o inimigo. Eu quero que vocês todos sejam os ministros do Evangelho, com unção e poder, para sair pelas ruas como Jesus, destruindo as obras do diabo, seja nas vielas, seja nos bairros, seja na casa, seja na prefeitura, seja no trabalho, seja no condomínio, na sua casa, na sua família, por onde quer que vocês andarem essa semana, andem no nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Aí eu me esqueci, né? Alguém que gostaria de hoje à noite dizer: eu quero submeter a minha vida, meu futuro, minha casa, a Jesus, recebendo como dono e Senhor da minha vida. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém hoje à noite para dizer: venha, glória a Deus? Isso, vem aqui para frente, venha. Ali atrás, ó, glória a Deus. O diabo não tem mais domínio sobre eles, perdeu o domínio, o domínio é de Jesus, glória a Deus, aleluia.